Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Vigília. Ele suporta o peso do ódio divino do próprio Deus, separado das virtudes que lhe davam contexto. Ele é o que nós fizemos dele, velho amigo. E é isso que ele, infelizmente, desejava se tornar. Eu era jovem, então não prestava muita atenção, contou Teft. Porque, Leque, eu não queria prestar muita atenção. As coisas que minha família fazia não eram do tipo que você quer que seus pais façam, sabe? Eu não queria saber. Então não é surpreendente que eu não lembre. Sigizil assentiu daquele seu jeito suave, mas também irritante. O Azishano simplesmente sabia coisas. E também conseguia tirar informações das pessoas. Isso era injusto. Terrivelmente injusto. Por que Teft acabou com ele no serviço de vigília? Os dois estavam sentados em pedras perto dos abismos a leste do acampamento de guerra de Dalinar. Um vento frio soprava. Grande tormenta naquela noite. Ele vai voltar antes disso. Com certeza antes. Um caranguejo passou rastejando. Teft jogou uma pedra nele, levando-o a se esconder em uma rachadura próxima. Enfim, não sei por que você quer ouvir tudo isso. Não serve para nada. Sigizil assentiu. Estrangeiro tormentoso. Tudo bem, certo, disse Teft. Era um tipo de culto, sabe, chamado de os esperantes. Eles, bem, achavam que se dessem um jeito de trazer de volta os esvaziadores, os cavaleiros radiantes também voltariam. Estupidez, né? Só que eles sabiam coisas. Coisas que não deveriam saber. Coisas como as habilidades de Kaladin. Estou vendo que é difícil para você, disse Sigizil. Quer jogar outra rodada de Mishin para passar o tempo, em vez disso? Você só quer minhas tormentosas esferas, ladrou Teft, o dedo em riste para o Azishano. E não chame assim. Mishin é o nome verdadeiro do jogo. Essa é uma palavra sagrada, e não tem jogo nenhum com o nome de uma palavra sagrada. A palavra não é sagrada no lugar de onde eu vim, disse Sigizil, obviamente irritado. Nós não estamos lá agora, estamos? Chame de alguma outra coisa. Pensei que você fosse gostar, disse Sigizil, recolhendo as pedras coloridas que eram usadas no jogo. O jogo consistia em apostá-las, em uma pilha, enquanto se tentava adivinhar quais pedras seu oponente tinha escondido. É um jogo de habilidade, não de azar, então não ofende a sensibilidade Vorin. Teft observou enquanto ele pegava as pedras. Talvez fosse melhor perder todas as suas esferas naquele jogo tormentoso. Não era bom voltar a ter dinheiro. Ele não era confiável com dinheiro. Eles pensavam que tinha mais chances de as pessoas manifestarem poderes se suas vidas estivessem em perigo, continuou Teft. Então, eles colocavam vidas em perigo. Membros do próprio grupo. Nunca um inocente, louvados sejam os ventos. Mas isso já era bem ruim. Eu vi pessoas se permitirem serem empurradas de penhascos, pessoas amarradas enquanto uma vela queimava lentamente uma corda até que arrebentasse e deixasse uma pedra cair para esmagá-las. Era ruim, Sigizil. Horrível. O tipo de coisa que ninguém devia ver, especialmente um menino de 6 anos. Então, o que você fez? Perguntou Sigizil em voz baixa, apertando o cordão da sua bolsinha de pedras. Não é da sua conta. Nem sei por que estou contando isso. Tudo bem. Dá para ver. Eu os denunciei, confessou Teft. Ao senhor da cidade. Ele montou um julgamento, dos grandes. Mandou que todos fossem executados no final.
Nunca compreendi. Eles só eram perigosos para si mesmos. A punição deles por ameaçarem se matar foi a morte. Nenhum sentido. Eu devia ter dado um jeito de ajudá-los. Seus pais? Minha mãe morreu naquela geringonça da corda com a pedra, explicou Teft. Ela realmente acreditava, segui. Que ela tinha, sabe? Os poderes? Que, se estivesse prestes a morrer, eles surgiriam, e ela se salvaria. E você assistiu? Raios, não. Acha que eles deixariam um filho dela assistir? Está maluco? Mas eu vi meu pai morrer, disse Teft, olhando para as planícies. Enforcado. Ele balançou a cabeça, remexendo no bolso. Onde havia colocado seu frasco? Quando se virou, contudo, viu aquele outro rapaz sentado ali, remexendo naquela caixinha como frequentemente fazia. Renarin. Teft não ligava para toda aquela bobagem que Moash falava, de querer destronar os olhos claros. O Todo-Poderoso lhes deu seus postos, e quem podia questioná-lo? Não lanceiros, com certeza. Mas, de certo modo, o príncipe Renarin era tão ruim quanto Moash. Nenhum dos dois sabia o seu lugar. Olhos claros querendo se juntar à Ponte 4 era tão ruim quanto olhos escuros falando de modo estúpido e arrogante com o rei. Não encaixava, mesmo que os outros carregadores parecessem gostar do rapaz. E claro, Moash era um deles agora. Raios! Será que deixou o frasco na caserna? Preste atenção, Teft, disse Sigizil, se levantando. Teft virou-se e viu homens de uniforme se aproximando. Ele se levantou apressado, agarrando sua lança. Era Dalinar Colin, acompanhado por vários dos seus conselheiros olhos claros, junto com Dreiscar da Ponte 4, os guardas do dia. Com Moash promovido e Kaladin bem ausente. Teft havia assumido o comando das ordens do dia. Ninguém mais queria o serviço, raios. Diziam que ele estava no comando agora. Idiotas. Lume nobre, disse Teft, batendo a palma no peito para saudá-lo. Adolin me contou que seus homens estavam vindo aqui, disse o grão-príncipe. Ele olhou por um instante para o príncipe Renarin, que também se levantou e fez uma saudação, como se não fosse seu próprio pai. Um rodízio, pelo que entendi. Sim, senhor, confirmou Teft, olhando para Sigizil. Era um rodízio. Teft só estava em quase todos os turnos. Você realmente acha que ele está vivo, soldado? Perguntou Dalinar. Ele está, senhor. Não é uma questão de acreditar. Ele caiu dezenas de metros, disse Dalinar. Teft continuou em posição de sentido. O grão-príncipe não havia feito uma pergunta. Precisou banir algumas imagens terríveis da mente. Kaladin batendo com a cabeça ao cair. Kaladin esmagado pela ponte que desabou. Kaladin no chão com uma perna quebrada, incapaz de encontrar esferas para se curar. O tolo pensava que era imortal, às vezes. Por que Leque? Todos pensavam que ele era. Ele vai voltar, senhor, disse Sigizil para Dalinar. Vai sair escalando daquele abismo bem ali. Será bom se estivermos aqui para recebê-lo. Uniformizados, com as lanças polidas. Esperamos aqui no nosso tempo livre, senhor, disse Teft. Nenhum de nós três está designado a outra tarefa. Ele enrubesceu assim que falou. E andou pensando sobre como Moash respondia aos seus superiores. Não vim ordenar que abandonem a ação que escolheram, soldado, disse Dalinar. Vim me certificar de que estão se cuidando. Nenhum homem deve pular refeições para ficar aqui, e não quero que tenham ideias de aguardar durante uma grande tormenta. Sim, senhor, disse Teft. Ele havia utilizado sua pausa da refeição matinal para passar tempo ali. Como Dalinar soube? Boa sorte, soldado, despediu-se Dalinar. Então continuou seu caminho, flanqueado pelos assistentes, aparentemente para inspecionar o batalhão mais próximo da fronteira oriental do acampamento. Os soldados por lá corriam feito caranguejos depois de uma tempestade, carregando bolsas de suprimentos e empilhando-as em suas casernas.
A hora da expedição completa de Dalinar para as planícies estava se aproximando rapidamente. Senhor, chamou Tefti. Dalinar voltou-se para ele, seus assistentes fazendo uma pausa no meio da frase. O senhor não acredita em nós. Que ele vai voltar, quero dizer. Ele está morto, soldado. Mas compreendo que vocês precisem ficar aqui de qualquer modo. O grão-príncipe levou a mão ao ombro, uma saudação para os mortos, depois seguiu seu caminho. Ora, Tefti não via problema na descrença de Dalinar. Ele só ficaria ainda mais surpreso quando Kaladin de fato retornasse. Gran tormenta esta noite, pensou Tefti, se acomodando de volta na sua rocha. Vamos lá, rapaz. O que está fazendo aí fora? Kaladin sentia-se como um dos 10 tolos. Na verdade, sentia-se como todos os 10. 10 vezes um idiota. Porém, mais especificamente, Exu, que falava sobre coisas que não compreendia na frente daqueles que entendiam. Navegar por abismos tão fundos era difícil, mas ele geralmente conseguia ler direções pela maneira como os detritos estavam depositados. A água vinha do leste para o oeste, mas depois era drenada na outra direção, então rachaduras nas paredes, preenchidas pelo impacto de detritos, geralmente indicavam uma direção ocidental, mas lugares onde detritos haviam sido depositados de modo mais natural, à medida que a água era drenada, marcavam onde a água havia fluído para o leste. Seus instintos lhe diziam para onde devia ir, seus instintos haviam errado. Ele não deveria ter sido tão confiante. A tamanha distância dos acampamentos de guerra, os fluxos de água deviam ser diferentes. Irritado consigo mesmo, ele deixou Shallan desenhando e se afastou um pouco. Sil! Chamou. Nenhuma resposta. Sil Firena! Disse ele, mais alto. Suspirou e caminhou de volta até Shallan, que estava ajoelhada no chão cheio de musgo. Ela havia obviamente desistido de poupar o vestido, outrora tão fino, de manchas e rasgos, desenhando na sua prancheta. Ela era outro motivo por que ele se sentia tolo. Não devia deixar que ela o provocasse tanto. Conseguia conter as respostas contra outros olhos claros muito mais irritantes. Por que perdia o controle quando conversava com ela? Eu devia ter aprendido a lição, pensou enquanto ela desenhava, a expressão cada vez mais concentrada. Ela venceu todas as discussões até agora, de longe. Encostou-se à parede do abismo, a lança apoiada na dobra do braço, as esferas bem amarradas na ponta da arma iluminavam aquele trecho. Ele havia feito suposições inválidas sobre ela, como Shallan apontou tão abertamente. Repetidas vezes. Era como se parte dele quisesse desesperadamente detestá-la. Se pudesse ao menos encontrar Sil. Tudo ficaria melhor se pudesse vê-la novamente. Se pudesse saber que ela estava bem. Aquele grito. Para se distrair, ele chegou mais perto de Shallan, depois se inclinou para ver o esboço. Seu mapa era mais um desenho, insolitamente similar à vista de Kaladin noites atrás, enquanto voava sobre as planícies quebradas. É necessário tudo isso? Indagou enquanto ela sombreava os lados de um platô. Sim. Mas... Sim. Levou mais tempo do que ele desejaria. O sol passou sobre a fenda acima, desaparecendo do campo de visão. Já passava de meio-dia. Eles tinham 7 horas até a grande tormenta, partindo do princípio de que a previsão do tempo estava certa, até mesmo o melhor guarda-tempos errava de vez em quando. 7 horas. A caminhada até lá levou mais ou menos esse tempo. Mas certamente eles haviam feito algum progresso na direção dos acampamentos de guerra. Tinham caminhado a manhã toda. Bem, não adiantava apressar Shallan. Deixou-a desenhando, e caminhou de volta pelo abismo, olhando para a silhueta da fenda acima e comparando-a com o desenho. Pelo que ele podia ver, o mapa dela estava absolutamente correto. Ela estava desenhando, de memória, todo o caminho deles, como se estivesse sendo visto de cima, e o fazia perfeitamente, incluindo cada saliência e encosta. Pai das tempestades, sussurrou ele, trotando de volta. Sabia que ela era hábil no desenho, mas aquilo era algo inteiramente diferente. Quem era aquela mulher? Ela ainda estava desenhando quando ele voltou.
Seu desenho é incrivelmente preciso. Talvez eu tenha sido modesta demais sobre minha habilidade, na noite passada, comentou Shallan. Lembro-me muito bem das coisas, embora, para ser honesta, eu não tenha percebido quanto nos desviamos do caminho até desenhá-lo. Muitas dessas formas de platô não me são familiares, podemos estar nas áreas que ainda não foram mapeadas. Ele a encarou. Você se lembra de todos os platôs nos mapas? Sim. Isso é incrível. Ela voltou a se acomodar sobre os joelhos, segurando seu desenho, e afastou uma mecha rebelde de cabelos rubros. Talvez não. Há algo muito estranho aqui. O quê? Acho que meu desenho deve estar errado. Ela se levantou, com ar perturbado. Preciso de mais informações. Vou contornar um dos platôs daqui. Tudo bem. Ela começou a caminhar, ainda concentrada no desenho, mal prestando atenção para onde estava indo enquanto tropeçava em rochas e gravetos. Ele a acompanhou com facilidade, mas não a incomodou enquanto Shallan voltava os olhos para a fenda acima. Ela os conduziu até dar toda a volta ao redor da base do platô à direita. Levou um tempo dolorosamente longo, mesmo caminhando rápido. Eles estavam perdendo minutos. Shallan sabia onde estavam ou não? Agora, aquele platô, disse ela, apontando para a parede seguinte, e começou a caminhar ao redor da base daquele platô. Shallan, nós não temos. Isso é importante. Também é importante não sermos esmagados em uma grande tormenta. Se não descobrirmos onde estamos, nunca escaparemos, replicou ela, entregando para ele a folha de papel. Espere aqui. Volto logo. Ela se afastou às pressas, a saia farfalhando. Kaladin olhou para o papel, inspecionando o caminho que ela havia desenhado. Embora houvessem começado amanhã indo na direção certa, seus temores estavam corretos. Kaladin havia, em algum momento, feito com que dessem a volta até que rumassem diretamente para o sul outra vez. Ele até havia feito com que eles voltassem para o leste por algum tempo. Isso os colocou ainda mais longe do acampamento de Dalinar do que estavam na noite anterior. Por favor, que ela esteja errada, ele pensou, dando a volta ao redor do platô na outra direção para encontrá-la no meio do caminho. Mas, se ela estivesse errada, eles não faziam ideia de onde estavam. Qual opção era pior? Kaladin avançou uma curta distância abismo abaixo antes de congelar. As paredes ali haviam sido raspadas de tal modo que não havia musgo, os detritos no chão haviam sido remexidos e arranhados. Raios, aquilo era recente, pelo menos desde a última grande tormenta. O demônio do abismo veio por esse caminho. Talvez ele houvesse passado por ali enquanto se aprofundava ainda mais pelos abismos. Shallan, distraído e murmurando consigo mesma, apareceu ao redor do outro lado do platô. Ela caminhava, ainda fitando o céu, murmurando consigo mesma. Eu sei que disse que vi esses padrões, mas essa é uma escala grandiosa demais para que eu a reconheça instintivamente. Você devia ter me alertado. Ela parou de falar abruptamente, tendo um sobressalto ao ver Kaladin. Ele estreitou os olhos. Aquilo tinha soado como, não seja tolo. Ela não é uma guerreira. Os cavaleiros radiantes haviam sido soldados, certo? Kaladin realmente não sabia muito sobre eles. Ainda assim, Sio havia visto vários esprenos estranhos por perto. Shallan olhou para a parede do abismo e para os arranhões. Isso é o que estou pensando? É. Que ótimo. Aqui, dê-me o papel. Kaladin o devolveu e Shallan tirou um lápis da manga. Ele entregou a ela a bolsa, que a mulher pousou no chão, usando o lado rígido como apoio para desenhar. Ela acrescentou os dois platôs mais próximos, aqueles que ela havia contornado para ter uma visão completa. Então, seu desenho está errado ou não? Quis saber Kaladin. Ele está correto, disse Shallan enquanto desenhava, só é estranho. Pela minha memória dos mapas, esse conjunto de platôs ao nosso redor deveria estar mais ao norte. Tem outro agrupamento lá em cima com exatamente a mesma forma, só que espelhada. Você se lembra tão bem dos mapas? Lembro. Ele não insistiu.
Pelo que havia visto, talvez ela lembrasse mesmo. Shallan sacudiu a cabeça. Quais são as chances de um aglomerado de platôs assumir exatamente a mesma forma que outro aglomerado em outra parte das planícies? Não só um platô, mas uma sequência inteira. As planícies são simétricas, disse Kaladin. Ela parou subitamente. Como você sabe disso? Foi um sonho. Eu vi os platôs ordenados em uma vasta formação simétrica. Ela olhou de volta para o mapa, então arquejou e começou a fazer anotações na lateral. Simática. O quê? Sei onde estão os Parchendianos. Ela regalou os olhos. E o Sacro Portal? O centro das planícies quebradas. Posso ver tudo. Posso mapear quase a coisa toda. Ele estremeceu. Você. O quê? Ela ergueu os olhos bruscamente, encontrando seu olhar. Precisamos voltar. Sim, eu sei. A Grã Tormenta. Mais do que isso, disse ela, se levantando. Eu sei coisas demais para morrer aqui. As planícies quebradas são um padrão. Essa não é uma formação rochosa natural. Os olhos dela se arregalaram mais ainda. No centro dessas planícies havia uma cidade. Alguma coisa a despedaçou. Uma arma. Vibrações? Como areia sobre uma placa. Um terremoto capaz de quebrar rochas. Pedra tornou-se areia, e com o vento das Grã Tormentas, as rachaduras cheias de areia foram esvaziadas. O olhar dela parecia estranhamente distante, e Kaladin não compreendia metade do que Shallan dizia. Precisamos chegar ao centro, disse ela. Posso encontrá-lo, no coração dessas planícies, seguindo o padrão. E haverá coisas lá. O segredo que você está procurando, disse Kaladin. O que ela havia mencionado antes? Sacro Portal? Ela corou profundamente. Vamos continuar nos movendo. Você não mencionou quão pouco tempo temos? Honestamente, se um de nós não ficasse tagarelando o tempo todo e distraindo todo mundo, tenho quase certeza de que já teríamos voltado. Ele levantou uma sobrancelha e ela sorriu, depois apontou a direção a seguir. Aliás, agora sou eu que vou liderar. Provavelmente é o melhor. Muito embora, pensando bem, talvez fosse melhor deixar você nos conduzir. Poderíamos chegar ao centro por acidente. Contanto que não acabemos em Azir. Ele deu uma risadinha, porque parecia a coisa certa a fazer. Contudo, por dentro estava arrasado. Havia falhado. As horas seguintes foram excruciantes. Depois de caminhar ao longo de 2 platôs, Shallan teve que parar e atualizar o mapa. Era a coisa certa a fazer, eles não podiam se arriscar a perder o caminho de novo. Só que levava tanto tempo. Mesmo se movendo o mais rápido possível entre sessões de desenho, praticamente correndo, seu progresso era lento demais. Kaladin não parava de se remexer, vigiando o céu enquanto Shallan detalhava ainda mais seu mapa. Ela praguejava e resmungava, e ele reparou enquanto ela limpava uma gota de suor que havia caído da sua testa no papel cada vez mais amassado. Temos talvez 4 horas até a tempestade, pensou Kaladin. Nós não vamos conseguir. Vou tentar achar batedores outra vez, disse ele. Shallan assentiu. Haviam adentrado o território onde os batedores de Dalinar, os saltadores com suas varas, vigiavam novas crisálidas. Gritar para eles era uma frágil esperança, mesmo que tivessem sorte suficiente para encontrar um dos grupos. Kaladin duvidava que teriam corda o suficiente à mão para alcançar o fundo do abismo. Mas era uma chance. Então ele se afastou, para não a perturbar enquanto desenhava, levou as mãos em concha junto à boca e começou a gritar. Olá! Por favor, respondam. Estamos presos nos abismos. Por favor, respondam. Ele caminhou durante um tempo, gritando, depois parou para escutar. Nenhuma resposta, nenhum grito chamando de cima, nenhum sinal de vida. Eles provavelmente já estão recolhidos em seus esconderijos, pensou Kaladin. Desmontaram seus postos de vigia e estão esperando a Grã Tormenta. Ele fitou, frustrado, aquele pequeno pedaço de céu.
tão distante. Ele se lembrava da sensação de estar ali embaixo com Teft e os outros, esperando para subir e escapar da vida horrível de um carregador de pontes. Pela 100ª vez, tentou sorver a luz das tempestades das esferas. Ele agarrou a esfera até que sua mão e o vidro estivessem cobertos de suor, mas a luz das tempestades, o poder interior, não fluiu para ele. Não conseguia sentir mais a luz. Seal! Gritou e guardou a esfera, juntando as mãos ao redor da boca. Seal! Por favor! Você está aí em algum lugar? Kaladin deixou a voz morrer. Eu ainda não sei, disse mais baixo. Isso é uma punição? Ou algo mais? Qual é o problema? Não houve resposta. Certamente, se ela o estivesse vendo, não o deixaria morrer ali. Isso se pudesse pensar e notar. Uma imagem horrível se formou na mente dele. Ela cavalgando os ventos, se misturando aos esprenos de vento, tendo esquecido a si mesma e a ele, tornando-se terrivelmente, alegremente ignorante do que na verdade era. Era o temor dela, era algo que a deixava apavorada. As botas de Shallan ecoaram no chão enquanto ela se aproximava. Não teve sorte? Ele balançou a cabeça. Bem, avante, então. Ela respirou fundo. Através da dor e da exaustão seguiremos. Você não estaria disposto a me carregar um pouquinho? Kaladin lançou a ela um olhar duro e Shallan deu de ombros, sorrindo. Pense como seria ótimo. Eu poderia até arrumar um junco para chicoteá-lo. Você poderia voltar e dizer a todos os outros guardas que pessoa horrível eu sou. Seria uma oportunidade maravilhosa para resmungar. Não? Tudo bem, então. Vamos embora. Você é uma mulher estranha. Obrigada. Ele acertou o passo ao dela. Nossa, você formou a própria nuvem de tempestade acima da cabeça, pelo visto. Eu matei nós dois, sussurrou ele. Assumi a liderança e fiz com que nos perdêssemos. Bem, eu também não notei que estávamos indo para o lado errado. Não teria feito melhor. Eu deveria ter pensado em pedir que você mapeasse nosso progresso desde o início. Fui confiante demais. Está feito, disse ela. Se eu tivesse sido mais clara sobre a minha capacidade de desenhar esses platôs, então você provavelmente teria feito melhor uso dos meus mapas. Eu não fui, e você não sabia, então aqui estamos. Você não pode se culpar por tudo, certo? Ele caminhou em silêncio. Certo? É minha culpa. Ela revirou os olhos exageradamente. Você realmente está disposto a se castigar, não está? O pai dele sempre dizia a mesma coisa. Era o jeito de Kaladin. Esperavam que ele mudasse? Vai dar tudo certo, disse Shallan. Você vai ver. Isso deixou seu humor ainda mais sombrio. Você ainda acha que sou otimista demais, não é? Perguntou Shallan. Não é sua culpa. Eu gostaria de ser como você. Gostaria de não ter tido a vida que tive. Preferia que o mundo só fosse cheio de pessoas como você, Shallan Davar. Pessoas que não conhecem a dor. Ah, todo mundo conhece a dor, replicou Kaladin. Não é disso que estou falando. É. O sofrimento, disse Shallan em voz baixa, de ver uma vida desmoronar? De lutar para se agarrar a ela, segurar firme, mas sentindo a esperança se transformando em tendões rígidos em sangue debaixo dos seus dedos enquanto tudo desaba? Sim. A sensação. Não é sofrimento, mas algo mais profundo. De estar arrasado. De ter sido esmagado tantas vezes, e de modo tão odioso, que sentimentos se tornam algo que você só pode desejar. Se ao menos conseguisse chorar. Por que então sentiria alguma coisa? Em vez disso, você não sente nada. Só tem névoa e fumaça por dentro. Como se já estivesse morto. Ele parou no meio do abismo. Shallan se virou e olhou para ele. A culpa esmagadora de ser impotente, disse ela. De desejar que machucassem você em vez de aqueles à sua volta. De gritar e se debater, e odiar enquanto aqueles que você ama são arruinados, espremidos como um furúnculo.
E você tem que assistir a alegria se esvaindo deles até sumir enquanto não pode fazer nada. Eles destroem todos que você ama, e não você. E você implora: será que não pode bater em mim em vez de bater neles? Sim, sussurrou ele. Shallan assentiu, sustentando seu olhar. Sim. Seria ótimo se ninguém no mundo passasse por isso, Kaladin, filho da tempestade. Eu concordo. Concordo do fundo da minha alma. Ele viu nos olhos dela a angústia, a frustração, o terrível nada que a dilacerava por dentro e tentava sufocá-la. Ela sabia. Estava ali, dentro dela. Já tinha sido arrasada. Então ela sorriu. Ah, raios! Ela sorriu mesmo assim. Foi a coisa mais bela que ele já viu em toda a sua vida. Como? Perguntou ele. Shallan deu de ombros. Ajuda se você for maluca. Vamos. Acredito que temos uma ligeira limitação de tempo. Ela seguiu pelo abismo. Ele ficou para trás, sentindo-se esgotado. E estranhamente revigorado. Devia estar se sentindo um tolo. Repetir o erro, disse como a vida dela era fácil, enquanto Shallan estava escondendo aquilo dentro de si o tempo todo. Daquela vez, contudo, ele não se sentia um idiota, sentia que havia compreendido alguma coisa. Não sabia ao certo o que. O abismo parecia um pouco mais iluminado. Tim sempre fazia isso por mim. Pensou. Mesmo no dia mais sombrio. Ficou parado tempo bastante para que florágulas se abrissem ao redor dele, suas amplas frondes feito leques exibindo padrões raiados de laranja, vermelho e roxo. Por fim, correu para alcançar Shallan, assustando as plantas, que se fecharam. Eu acho que precisamos nos concentrar no lado positivo de estarmos aqui embaixo nesse abismo horrível, disse ela. Shallan o olhou de soslaio, mas ele nada disse. Vamos lá, pediu ela. Eu acho que seria melhor não lhe dar corda. Mas assim não tem graça. Bem, nós estamos prestes a ser atingidos pela enchente de uma grande tormenta. Então nossa roupa será lavada, disse ela com um sorriso. Viu só? Positivo. Ele bufou. Ah, voltou com o dialeto de grunhidos dos carregadores. Aquele grunhido significou que, pelo menos, quando as águas chegarem, vão lavar um pouco esse seu fedor. Ah! Moderadamente engraçado, mas sem pontos para você. Eu já havia estabelecido que você é um mau cheiroso. Reciclar piadas é estritamente proibido, e a pena é ser jogado em uma grande tormenta. Tudo bem, então. É bom estarmos aqui embaixo porque eu tinha plantão de guarda esta noite. Agora vou faltar. É praticamente um dia de folga. Para ir nadar, veja só. Ele sorriu. Eu estou feliz por estarmos aqui porque o sol lá em cima é forte demais, e tende a me causar queimaduras, a menos que eu use um chapéu, disse ela. É muito melhor aqui embaixo, nas profundezas úmidas, tenebrosas, fedorentas, mofadas e potencialmente mortais. Nada de queimaduras, só monstros. Estou feliz por estar aqui embaixo, continuou ele, porque pelo menos fui eu, e não um dos meus homens, que caiu. Ela pulou uma poça, então olhou de lado. Você não é muito bom nisso. Sinto muito. Quis dizer que estou feliz por estar aqui embaixo porque, quando sairmos, todos vão me aplaudir como um herói por tê-la resgatado. Bem melhor, disse Shallan. A não ser pelo fato de que acho que sou eu quem está resgatando você. Ele olhou para o mapa dela. Tem razão. Eu estou feliz por estar aqui porque sempre me perguntei como seria ser um pedaço de carne viajando por um sistema digestivo, e esses abismos me lembram intestinos. Espero que não esteja falando sério. O quê? Ela pareceu chocada. É claro que não. Eka. Você realmente se esforça demais. Me ajuda a ficar louca. Ele escalou uma grande pilha de detritos, então ofereceu a mão para ajudá-la. Eu estou feliz por estar aqui porque me lembra de como tive sorte de me libertar do exército de Sadeias. Ah, disse ela, juntando-se a ele no topo.
Os olhos claros dele nos mandavam para os abismos para coletar, continuou Kaladin, deslizando para descer pelo outro lado. E nos pagavam bem pouco pelo trabalho. Trágico. Poderia-se dizer que ficávamos abismados, disse ele enquanto ela descia da pilha. Kaladin sorriu. Ela inclinou a cabeça. Mados, disse ele, gesticulando para as profundezas do buraco onde estavam. Sabe? Estamos em um abismo. Ah, raios! Você não espera que isso conte. Foi horrível. Eu sei. Sinto muito. Minha mãe teria ficado desapontada. Ela não gostava de trocadilhos? Não, ela adorava. Só ficaria chateada por eu ter tentado inventar um sem ela por perto para rir de mim. Shallan sorriu, e eles continuaram, mantendo um ritmo rápido. Estou feliz por estarmos aqui embaixo porque, a essa altura, Adolin deve estar morrendo de preocupação comigo. Então, quando voltarmos, ele vai ficar em êxtase. Pode até me deixar beijá-lo em público. Adolin. Certo. Aquilo abafou seu bom humor. Acho que precisamos parar para que eu possa desenhar nosso mapa, disse Shallan, franzindo a testa para o céu. E para que você possa gritar mais um pouco por uma chance de salvação. Acho que sim, disse ele, enquanto ela se acomodava para pegar seu mapa. Ele juntou as mãos. Ei, aí em cima? Tem alguém? Estamos aqui embaixo, e estamos fazendo péssimos trocadilhos. Por favor, nos salvem de nós mesmos. Shallan deu uma risadinha. Kaladin sorriu, então se espantou quando efetivamente ouviu algo ecoando de volta. Aquilo era uma voz? Espere. Um som tonitruante, como o toque de uma corneta, mas múltiplo. Foi ficando mais alto, cobrindo-os como uma onda. Então um enorme amontoado de carapaça e garras surgiu por uma curva com um estrondo. Demônio do abismo. A mente de Kaladin entrou em pânico, mas seu corpo simplesmente se moveu. Ele agarrou Shallan pelo braço, colocando-a de pé e a puxando para que corresse. Ela gritou, deixando cair a bolsa. Kaladin arrastou-a atrás de si e não olhou para trás. Podia sentir a coisa, perto demais, as paredes do abismo tremendo com a perseguição. Ossos, gravetos, conchas e plantas rachavam e quebravam. O monstro trombeteou novamente, um som ensurdecedor. Estava quase em cima deles. Raios, o bicho era rápido. Nunca teria imaginado que algo tão grande podia ser tão rápido. Não havia como distraí-lo dessa vez. Estava quase os alcançando, Kaladin podia senti-lo logo atrás. Ali. Kaladin jogou Shallan para frente dele e a empurrou para dentro de uma fissura na parede. Enquanto a sombra assomava atrás dele, jogou-se na fenda, empurrando Shallan para trás. Ela grunhiu ao ser pressionada contra os detritos de gravetos e folhas que haviam sido compactados ali pelas águas das enchentes. O abismo ficou em silêncio. Kaladin só podia ouvir Shallan ofegando e seu próprio batimento cardíaco. Haviam deixado a maior parte das suas esferas no chão, onde Shallan estava se preparando para desenhar. Ele ainda tinha sua lança, sua lanterna improvisada. Lentamente, Kaladin se contorceu, dando as costas para Shallan. Ela o segurou por trás, e ele a sentiu tremer. Pai das tempestades. Ele mesmo estava tremendo. Virou sua lanterna para fornecer luz, espiando o abismo. Aquela fissura era estreita, e havia pouco mais de 1 metro entre ele e a abertura. A luz frágil e desbotada das esferas de diamante reluziu no chão molhado, iluminou florágulas rasgadas na parede e várias vinhas se contorcendo no chão. Separadas das suas plantas. Elas se retorciam e se debatiam, como homens arqueando as costas. O demônio do abismo. Onde estava? Shallan arquejou, os braços se estreitando ao redor da cintura dele. Kaladin olhou para cima. Ali, mais acima na rachadura, um olho enorme e inumano os vigiava. Não podia ver muito da cabeça do demônio do abismo, só parte do rosto e da mandíbula, com aquele terrível olho verde vítreo.
Uma garra gigantesca bateu contra a lateral do buraco, tentando entrar à força, mas a rachadura era pequena demais. A garra escavou o buraco, e então a cabeça recuou. O som de rocha e quitina se raspando ressoou pelo abismo, mas a coisa não foi muito longe antes de parar. Silêncio. Uma goteira constante caía em uma poça em algum lugar. Mas, a não ser por isso, silêncio. Ele está esperando, sussurrou Shallan, a cabeça junto do ombro dele. Você parece orgulhosa dele. Ladrou Kaladin. Um pouco. Ela fez uma pausa. Quanto tempo, você acha, até que? Ele olhou para cima, mas não conseguiu ver o céu. A rachadura não ia até o topo da parede do abismo, e só tinha uns 3 ou 4 metros de altura. Ele se inclinou para frente a fim de olhar para a fenda lá no alto, sem se esticar totalmente para fora da rachadura, só se aproximando um pouco mais da borda para que pudesse ver o céu. Estava escurecendo. Não era ainda o crepúsculo, mas estava se aproximando. 2 horas, talvez, disse ele. Uma estrondosa tempestade de carapaças avançou pelo abismo. Kaladin saltou para trás, pressionando Shallan contra os detritos enquanto o demônio do abismo tentava, sem sucesso, enfiar uma das patas na fissura. A perna ainda era grande demais, e muito embora o demônio do abismo conseguisse enfiar a ponta na direção deles, se aproximando bastante para tocar Kaladin de relance, não era o suficiente para feri-los. Aquele olho voltou, refletindo a imagem de Kaladin e Shallan, esfarrapados e sujos devido ao tempo no abismo. Kaladin parecia menos assustado do que se sentia, fitando aquela coisa no olho, lança em posição de guarda. Shallan, em vez de apavorada, parecia fascinada. Mulher maluca. O demônio do abismo recuou novamente e parou um pouco mais abaixo no abismo. Conseguiu ouvi-lo se acomodando para vigiar. Então, disse Shallan, nós esperamos? Suor escorria pelo rosto de Kaladin. Esperar. Quanto tempo? Podia imaginar ficar ali, como um petrobulbo assustado preso na sua concha, até que o estrondo das águas começasse a soar pelos abismos. Já havia sobrevivido a uma tempestade antes. Por muito pouco, e apenas devido ao auxílio da luz das tempestades. Ali, seria muito diferente. As águas os sacudiriam em um fluxo pelos abismos, esmagando-os contra as paredes e rochedos, misturando-os com os mortos até que se afogassem ou fossem despedaçados. Seria uma maneira muito, muito ruim de morrer. Ele estreitou a pegada na lança. Esperou, suando, nervoso. O demônio do abismo não partiu. Minutos se passaram. Finalmente, Kaladin tomou sua decisão. Ele deu um passo à frente. O que você está fazendo? Sibilou Shallan, soando apavorada. Ela tentou agarrá-lo. Quando eu sair, corra para o outro lado. Não seja estúpido. Vou distraí-lo. Quando você estiver livre, vou conduzi-lo para longe de você, então vou escapar. Podemos nos encontrar depois. Mentiroso, sussurrou ela. Ele se contorceu, encontrando o olhar dela. Você consegue voltar para os acampamentos de guerra por conta própria. Eu não consigo. Você tem informações que precisam chegar a Dalinar. Eu não tenho. Eu tenho treinamento de combate. Talvez consiga escapar da criatura depois de distraí-la. Você não conseguiria. Se esperarmos aqui, nós dois morreremos. Precisa de mais lógica do que isso? Detesto lógica. Sempre detestei. Não temos tempo de falar sobre isso, disse Kaladin. Virando-se e voltando as costas para ela. Você não pode fazer isso. Posso. Ele respirou fundo. Quem sabe? Disse ele de modo mais suave. Talvez eu tenha um golpe de sorte. Ele estendeu a mão e arrancou as esferas da ponta da sua lança, então jogou-as no chão do abismo. Precisaria de uma luz mais estável. Se prepare. Por favor, sussurrou ela, soando mais desesperada. Não me deixe sozinha aqui nesses abismos. Ele sorriu ironicamente. É realmente tão difícil para você deixar que eu vença qualquer discussão? Sim.
Não, quero dizer. Raios! Kaladin, ele vai matar você. Ele agarrou a lança. Pelo modo como as coisas vinham sendo ultimamente, talvez fosse isso que ele merecia. Peça desculpas a Adolin por mim. Na verdade, eu meio que gosto dele. Ele é um bom homem. Não só para olhos claros. Só. Uma boa pessoa. Nunca dei a ele o crédito que merece. Kaladin. Tem que ser feito, Shallan. Pelo menos leve isso, disse ela, estendendo a mão por cima do ombro dele, além da cabeça. Levar o quê? Isso, disse Shallan. Então ela invocou uma espada fractal. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.